vocês, telespectadores do canal Corrida em Foco. Venho aqui falar hoje sobre um assunto bem interessante, muito comum em nós corredores, mas podendo também acometer ciclistas, jogadores de tênis, jogadores de futebol, enfim. É sobre a síndrome fêmuro-patelar, ou conhecido como joelho do corredor, também chamado condromalácia patelar. Bem, como o nome fala condromalácia, condros, cartilagem, malácia, amolecimento. Então, seria uma patologia que leva ao amolecimento dessa cartilagem patelar. Lembrando que a patela é o maior osso sesamoide do corpo humano. Ossos sesamoides são aqueles ossos que ficam no final das inserções tendinosas, ok? Então, nós temos a patela articulando com a tróclea, que é essa região distal do fêmur, e ambas são recobertas por cartilagem. Podemos comparar a excursão da patela a um trem que corre sob um trilho. Se tudo estiver ok, essa patela cursar adequadamente nessa tróclea durante a flexo-extensão do joelho, não haverá nenhuma sobrecarga, nenhuma pressão exagerada dessa patela em nenhum local. Porém, se eu tiver algum desvio de eixo, algum desequilíbrio muscular, algumas alterações anatômicas da própria anatomia óssea, levando a algum desvio que leva a uma sobrecarga dessa pressão, levando assim a precipitar um desgaste cartilaginoso. E esse desgaste, esse amolecimento pode gerar um processo inflamatório, levando a dor, ok? Uma vez que o paciente veio procurar com essa queixa de dor no joelho, durante o treinamento ou após o treinamento, nós partimos para o exame físico minucioso e vamos partir para alguns exames de imagem. Nós podemos pedir as radiografias do joelho para ver esse alinhamento femoropatelar, essa altura patelar, fazer as proporções dessa altura patelar e a altura do tendão patelar. Muitas vezes os achados de radiografia são muito pobres, então a gente tem que lançar mão da ressonância nuclear magnética para a gente ter uma ideia melhor dessa cartilagem, para a gente poder quantificar e graduar essa lesão. Muitas vezes não existe uma correlação da clínica com o exame, ou seja, o paciente às vezes tem uma clínica exagerada de dor e poucas alterações de exames. E muitas vezes o paciente está até assintomático, é um achado de exame, uma erosão, uma lesão mais importante na sua cartilagem. E nós fazemos o exame de imagem e graduamos essa patologia e vamos partir para o tratamento. Tratamento 90% tratamos conservadoramente, através de um programa de medicações via oral até tirar o paciente dessa fase aguda e programamos um programa de reabilitação. Qual a sintomatologia da condromalácia patelar? O paciente refere dor após o término do treinamento, podendo ou não cursar com aumento de volume ou com algum inchaço, alguma coisa. Ele refere muita dor quando está muito tempo sentado e ao levantar. Então, ele está muito tempo sentado, ele expõe muito a superfície da patela e da rótula, tá vendo? Ele expõe muito essa superfície articular, fica muito em contato quando ele está muito tempo em flexão, ok? Aí, quando ele se levanta, essa excursão patelar inflamada leva à dor, que a gente chama do teste do cinema positivo. Ficou assistindo um filme muito tempo sentado, na hora que levanta, dói. Sobe ao subir e descer escadas, principalmente ao descer, onde você tem uma frenagem maior, levando a aumento da pressão femoropatelar também. Então, assim, quem pratica corrida em lugares que tem muita subida, muita descida, fique atento que tem maior pressão na articulação femoropatelar, podendo levar a precipitar um maior desgaste dessa articulação. Bem, o paciente saiu da fase aguda após o uso do anti-inflamatório, após o uso do gelo local, após a pausa e interrupção na prática esportiva, melhorou desse quadro agudo, entramos com o programa de uma boa reabilitação, a gente encaminha ele para um bom fisioterapeuta que vai estudar os desequilíbrios musculares, assim como o seu encurtamento muscular, fazendo um ajuste de modo que a patela centralize na região da tróclea, tirando esses desvios biomecânicos e promovendo uma excursão mais alinhada, melhorando esse reequilíbrio muscular. Com certeza esse paciente não tem uma recidiva do quadro de dor
podendo assim voltar ao seu treinamento adequado, corrigindo a sua pisada. Uma pisada muito anteriorizada promove uma sobrecarga na região femoropatelar. Aqueles indivíduos que correm mais sentado, como a retroversão da região do quadril, também acaba sobrecarregando a região femoropatelar. Os pacientes que têm o pé muito pronado também entram num valgo do joelho, também promovendo essa sobrecarga biomecânica. Fazendo todos esses ajustes, com certeza ele 90% se corrige aí, ele pode retomar seu treinamento sem problema. Os casos que não se resolvem com esse programa de fortalecimento muscular e readequação do treinamento, nós entramos com os condroprotetores intraarticulares, que é a viscosuplementação, que a gente injeta na região atrás da patela, injeta um viscosuplemento sintético, promovendo assim uma lubrificação dessa cartilagem, podendo aliviar sensivelmente a dor também. Quando isso falha, nós entramos então com os procedimentos cirúrgicos de realinhamento desse aparelho extensor. Então a gente faz um realinhamento desse aparelho através de tratamento cirúrgico, ok? Mas se você se cuidar, se prevenir, se fortalecer bem, raramente você vai cair nessa estatística dos 10%, ok? Um abraço! O que eu gostaria de deixar bem claro sobre a síndrome femoropatelar condromalácia, ou dor anterior no joelho ou joelho do corredor, é deixar claro a correlação anatômica do indivíduo que tem maior predisposição ao desenvolvimento dessa pressão femoropatelar. Então nós temos sempre que buscar o alinhamento desse membro inferior, onde nós vamos buscar o ângulo Q, traçando uma linha na espinha ilíaca antero-superior, encontro a patela, ao centro da patela, ela tem que cair na tuberosidade anterior da tíbia. Se você tiver um desvio, pode levar esse valgo dinâmico ou um varo dinâmico. E isso leva a essa alteração estrutural na face posterior da patela, levando a maior pressão femoropatelar, o que vai desencadear toda aquela sintomatologia que nós já falamos. Esse mau alinhamento femoropatelar geralmente é mais comum no sexo feminino, onde nós temos uma bacia mais ginecoide, já temos uma insuficiência maior do glúteo médio, em contrapartida temos um adutor mais forte. Então esse adutor mais forte faz com que você tenha um valgo do fêmur, levando essa pressão femoropatelar. Então pensamos o quê? Que a síndrome femoropatelar tem uma causa multifatorial. Pode ser esse valgo dinâmico, um desequilíbrio entre os vastos, principalmente uma fraqueza do vasto médio oblíquo, que é uma porção medial do quadríceps, que é esse músculo forte do joelho. Geralmente temos uma cadeia posterior, os isquiotibiais mais enfraquecidos. Então tudo isso faz com que aumente a pressão femoropatelar. Então o que a gente pode fazer para amenizar esse valgo, que a gente chama de valgo dinâmico? Está muito na moda agora falar em valgo dinâmico, o valgo que acontece durante a atividade física. Então você vai observar, até se você estiver fazendo exercício na frente do espelho, você vai observar se quando vai fazer o agachamento, se o seu joelho entra para dentro. Então nós observamos que você fazendo um trabalho proprioceptivo de saltos, com trabalho de resistência, houve uma melhora nesse valgo dinâmico. Então isso diminui a chance de você se lesionar, de você ter realmente uma síndrome femoropatelar. Assim como se você vai para um aparelho, para uma cadeira extensora, nós sabemos que na graduação de 0 a 30 graus você tem uma menor pressão femoropatelar. Então são algumas adequações que nós temos que fazer para quem é portador da síndrome femoropatelar, ok?